Então, continuando com a programação, agora vamos escutar Matheus Oliva da Costa, da Universidade de São Paulo, de muitos cantos da vida, né? Com a sua fala sobre experimentos de pensamento no ensino intercultural de filosofia. Bom dia, é um prazer estar aqui nessa mesa com pessoas que eu gosto tanto, no evento que eu gosto tanto, que a gente organizou com muito carinho, e também com muitas pessoas que eu estou vendo aqui presencialmente também, que eu admiro tanto. O Carlos brincou aqui, né, que eu estou em vários lugares, realmente, no momento eu estou com alguns vínculos, e na verdade a apresentação de hoje é um certo esboço de sistematização de algo que eu venho experimentando há um tempo em ensino de filosofia, mas um aspecto somente, né? Eu poderia falar de outros aspectos, mas tem a ver com um ponto de partida que não está nos slides aqui, que vocês espero que estejam vendo, que é um ponto de partida que eu comecei a cada vez me incomodar mais com algo que já me incomodava enquanto estudante, já da educação básica, no ensino médio, que eu fui de filosofia na escola pública, e que quando eu perguntava na primeira aula para os meus estudantes de filosofia, sobretudo numa experiência de ensino superior, que eles já vinham também da experiência também de ensino médio, incomodava eles também, que era o seguinte: eu perguntava qual que é a experiência que vocês já tiveram com filosofia, e em geral era, o professor só ficava passando texto todo dia, era só ler, 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 e depois fazer uma prova. Né? E isso, algumas pessoas não se incomodavam, até gostavam, mas uma maioria se incomodava bastante, e no final das contas elas não sabiam dizer muito bem o que era filosofia, senão simplesmente pessoas falando as suas opiniões. Então, isso me incomodou bastante. Teve alguns estudantes, sobretudo da Universidade Estadual de Roraima, que me provocaram bastante nesse sentido, já desde a primeira aula. Eu busquei adaptar o que eu já estava adaptando já em outras experiências, e continuei adaptando, por exemplo, agora onde eu estou trabalhando, que é no Cefet de Minas Gerais. Então eu vou mostrar um pouquinho do que eu estou fazendo, mas antes, né, vamos entender um pouquinho do que eu estou falando, né, para ficar um pouco mais claro. Então terão 3 partes da minha apresentação. Primeiro, entender, assim, eu vou expor aqui meus pressupostos, como eu estou entendendo os termos que eu estou usando. Então, o que seriam experimentos mentais, ou como eu deixei no título, experimentos de pensamento, né? Poderia se usar, inclusive, outros termos, mas esses 2 são os mais comuns, e por um motivo completamente arbitrário eu escolhi experimento de pensamento. Mas vocês podem pensar experimentos mentais também, não faz diferença para mim nesse momento. O grande ponto é que eu estou pensando esse tipo de... Eu entendo como método, já vi algumas pessoas entendendo experimento de pensamento como forma de argumentação, mas eu estou entendendo aqui como o uso lógico da imaginação para pensar problemas por meio do isolamento controlado de variáveis chaves, o que o Daniel Dennett chamou de bombas de intuição. Então, assim, essa definição razoavelmente cheia de termos complicados aqui só quer dizer que, diante de certas situações, eu vou tentar isolar determinada situação, né? Eu vou dar vários exemplos aqui no final da apresentação, e ao invés de tratar na complexidade que é a nossa vida, que às vezes é muito difícil de isolar certos problemas, eu vou parar por algum tempo, por alguns minutos, talvez horas, dependendo do assunto, e pensar e pensar um pouco sobre como seriam melhores soluções, ou pelo menos melhores compreensões de determinados problemas, né? Isso que quer dizer esse isolamento controlado de variáveis chaves. E para que servem experimentos de pensamento? Então, a primeira versão que eu estou usando aqui do Julian Baggini, que é o para exercitar, desculpa aqui o erro, raciocínios de uma maneira mais direta, superando dificuldades das condições materiais que um experimento científico exige. Em outras palavras, na impossibilidade de fazer certos experimentos de forma direta, prática, no laboratório, um experimento de psicologia social aqui na porta, ou de outras maneiras mais diretas, por exemplo, experimentos que a gente pensa se vai matar 1 ou 5 pessoas num bonde, como eu vou citar daqui a pouco, ou experimentos como é que seria uma criança crescer isolada na floresta sem contato com
nenhum outro humano, nenhuma cultura, nenhuma civilização, como são coisas, obviamente, que não deveriam ser feitas, pelo menos, né? Se alguém fez, acho que não é muito defensável, mas é melhor tratar justamente de um ponto de vista de um experimento que é possível de ser imaginado, é possível de ser pensado, né? É possível de se trabalhar mentalmente para se testar justamente, na verdade aqui usando ainda os termos, para se exercitar o raciocínio sobre possibilidades, né? Como é que a gente pode pensar aquela situação, seus pressupostos, as suas consequências lógicas. Um outro aspecto que vai aparecer num texto do Costa Júnior aqui, muito interessante, que faz uma adaptação, né? Para quem não sabe, eu sou mineiro, então ele usa comentando um livro de um psicossocial sobre um experimento que usa pãezinhos no shopping, ele fala bem assim, como é que o cheiro do pão de queijo muda o comportamento das pessoas, né? É um artigo bem interessante. Para todo mundo que é mineiro sabe do que eu estou falando, né? Para quem já experimentou um pão de queijo. Então, um dos objetivos, uma das serventias aqui, na verdade, dos experimentos mentais, é buscar o esclarecimento de pressupostos e consequências acerca de hipóteses, podendo evidenciar problemas conceituais. Então, justamente isolando ali, imaginando uma criança crescendo numa floresta, eu posso justamente entender assim, o que está no pressuposto de quando alguém diz que o conhecimento é inato, por exemplo, né? O que está no pressuposto de quando alguém diz que, na verdade, o ser humano, seja enquanto personalidade ou epistemicamente, se constrói? Eu posso justamente esclarecer isso e pensar também em consequências. Qual seria a consequência de não ser educado na escola, por exemplo? Qual seria a consequência também de tomar a decisão lá do bonde, que eu já comentei muito brevemente aqui, e volto a dizer, chegaremos no bonde depois. Então, eu fui bastante inspirado e já usei em sala de aula alguns desses experimentos, e inclusive eu agradeço um outro grupo que eu gosto muito, além da LAF, eu me relaciono com outros grupos também. Aí tem um grupo de epistemólogos analíticos, que inclusive é daí que eu ouvi falar do Manuel Gomani também, que é um pessoal que gosta muito de debater vários textos, inclusive em alguns momentos em inglês, né? Foram momentos muito legais de experiência de debate, e alguns encontros a gente usou esse livro aqui na versão em inglês. Aí depois, no próprio encontro, eu descobri que existia uma versão em português e comecei a usar em sala de aula também. E foi bastante instigante para mim e muitas vezes para alguns estudantes também. O grande ponto é que, como era de se esperar, né, da tradição analítica, está usando basicamente experimentos mentais criados por filósofos europeus, às vezes gregos, romanos antigos, em menor escala, e às vezes também, obviamente, por filósofos de língua inglesa, ali dos Estados Unidos, Canadá, Austrália, como o famoso Peter Singer, para dar um exemplo, mas que não fugia muito de um certo pressuposto de uma, né, autoproclamada filosofia ocidental. Então, sabendo disso, né, eu comecei a tentar ir além dessa perspectiva que, no meu entendimento, era bastante limitada do ponto de vista cultural, pelo menos. Mas, antes disso, só explicitar mais um ponto aqui, que algumas vezes, mas não serão em todos os experimentos mentais. Em algumas aulas, por exemplo, a ideia era trabalhar, sobretudo, dilemas éticos. Eu trabalhei com essa noção de dilemas morais, que basicamente pode ser entendido como uma situação em que um agente moral tem uma forte obrigação ou exigência moral de adotar duas alternativas, sendo que nenhuma das duas está derrotada, mas o agente não pode adotar ambas as alternativas. Tem que escolher uma delas. Não dá para falar assim, não vou escolher nenhuma delas. Ou, no caso, de novo, do bonde, né, não pode simplesmente, eu vou pular do bonde. Não é uma opção. Tem que tomar a escolha 1 ou a escolha 2. Claro que nós sabemos, né, existe trilema, existe outras opções além do dilema, há possibilidades mais amplas do que poucas opções, mas o que está em jogo aqui não é o número de alternativas a ser escolhido. O que está em jogo, e isso é um ponto que felizmente algumas turmas entenderam muito bem, que me surpreendeu muito em um semestre, o tanto que eles foram perspicazes, foi que o que mais importa aqui não é escolher a opção A ou a opção B. Isso é muito fácil, a gente faz em poucos segundos. O mais difícil é estabelecer boas justificativas, ou seja, justificativas coerentes, razoáveis e que tem um certo grau não só de verdade ali verificável, mas de convencimento, de persuasão também.
Porque muitas vezes, sobretudo no caso de ética, né, como não tem uma resposta matemática, nós vamos ter que debater mesmo o que é mais convincente, o que é mais justificável, o que é mais defensável. Pois bem, mas a ideia, como eu disse, era expandir para além desse contexto somente de uma matriz que se entende como ocidental, que né, eu diria mesmo filosofia europeia. É ir para além desse limite cultural e pensar filosofia de um modo mais amplo. E aí nós temos 3 tradições que eu me inspiro, algumas mais que outras, né? E que é importante explicitar. Por muito provavelmente todos ou quase todos que estão aqui me ouvindo presencialmente já estão familiarizados em alguma medida com o que eu estou falando aqui, mas aí eu deixo também, né, registrado para a posteridade, que para quem não conhece, está vendo online, que são alguns debates no seguinte sentido. Tem uma tradição de língua inglesa, né, que eu destaco aqui 2 nomes, que é o Brian Van Orden e o Jay Garfield, que propõe uma certa visão que pode ter 2 nomes, ou de uma filosofia mundial, né? Inclusive tem o World Philosophy mesmo, esse um livro que eu recomendo muito, da editora de Oxford, e tem também uma certa visão que o Brian Van Orden vai defender mais estritamente, que é de uma filosofia multicultural. Ambas são interessantes, não vou aqui atacá-las, mas vou aqui colocar que elas têm um certo limite, né? Em ambos os casos, elas ainda trabalham com algo que foi até conversado ontem na mesa de filosofia chinesa, né? Que é, às vezes, ficar um pouco isolado, filosofia indiana de um lado, chinesa de outro, latino-americana de outro, e às vezes não promover um diálogo mais interseccional, né? E aí, citando justamente um autor que já foi mencionado aqui pelo Lucas, né? O Rand Mal, que é inclusive, um dos filósofos mais inspiradores da Aleph, né? Ele, junto com outro autor que os 2 se conhecem, aliás, o Raul Foné Bittencourt, que inclusive temos aqui a Gisele nos ouvindo, que até, né, tem uma tese em grande medida ali trabalhando com o Foné Bittencourt também, e é o primeiro filósofo latino-americano também que eu li assim, de uma maneira mais aprofundada, a partir da influência da minha professora Cristina Borges lá da Unimontes, na minha primeira graduação. Eles vão propor a noção de interculturalidade, que avança justamente no sentido de que não só é importante observar filosofias para além de um certo contexto europeu, mas é importante também trabalhar de uma maneira mais interseccionada, de uma maneira mais aproximada e não como guetos distintos. Então, você só pode falar de termos indianos se estiver falando estritamente de autores indianos, ou de termos chineses com autores chineses. Eles estão colocando não. É preciso ir para além disso, usar o conceito dos europeus para pensar a América Latina, mas pensar dialética latino-americana para pensar religiões chinesas, indianas, chinesas e japonesas, como eu e a Amanda fizemos no artigo, por exemplo. É possível fazer esses trânsitos, né? Mas tem um outro termo muito famoso também, para quem quiser se fundamentar, e que a gente tem usado bastante na nossa pós-graduação, na nossa especialização de filosofia intercultural lá na Universidade de Passo Fundo, né? Que eu, o Lucas e a Amanda somos professores, e tem outras pessoas aqui envolvidas também, né? O próprio Carlos, de alguma maneira. Que é a noção de pluriversalidade, mas que eu peço licença aqui pro nosso famoso Ramossi, eu prefiro chamar de uma pluriversalidade contextual. Ele fala de uma pluriversalidade do ser, que traz algumas complicações que eu não quero me envolver aqui. Eu prefiro pensar numa pluriversalidade no sentido de que o ser humano, onde quer que ele esteja, tem a capacidade, tem ali a estrutura, tem a potência para criar filosofia em todas as épocas, pelo menos de alguns milênios para cá, e dadas as condições favoráveis, por muito provavelmente será produzido filosofia. Claro que a gente sempre tem que ler, sempre tem que avaliar caso a caso, mas aqui eu queria chamar a atenção para esse potencial humano, e que, já que é humano, ele pode surgir em diversos contextos, e logo não existe somente um padrão de filosofia, uma linha, ou seja, está negando que a filosofia nasceu somente na Grécia. A filosofia também nasceu na Grécia, também nasceu no Egito, também nasceu na Índia, também nasceu na China, também nasceu aqui na América Latina, antes de ter esse nome, né? A Biayala, como a professora Gisele citou ontem também, né? E um autor que tá aqui, mas eu vou mencionar o nome dele agora, que é o Renato Nogueira, uma grande referência brasileira também no ensino de filosofia, a partir de um debate legal aqui no Brasil, que é quando começou-se a se exigir, né, pela legislação, ensinar cultura e história
afro-brasileira e africana, né? E depois, alguns anos depois, foi adicionado também história e cultura indígena. Então, a partir dele, eu chamo a atenção para o fato de que o ensino de filosofia pode e deve ser mais intercultural e pluriversal, pois é mais representativo, mais inclusivo e apresenta maior potencial de romper com preconceitos entre estudantes de filosofia de qualquer ambiente ou nível de ensino. Então, eu estou pensando tanto em ensino médio quanto em ensino superior, quanto na própria pós-graduação. Então, já que muitas vezes a gente fala, né, filosofia é para o pensamento crítico, né, para o ensino crítico, mas eu acredito que os próprios filósofos, né, enquanto uma comunidade que nós fazemos parte, deveriam ser mais autocríticos, né, de que já é para ser, já que é para usar pensamento crítico, comece pela própria filosofia, né, porque a gente insiste nessas noções de filosofia ocidental, de milagre grego, que inclusive é ensinado aqui na USP, mas é ensinado no Brasil inteiro, né, não é só aqui, não é exclusivo daqui. Por que não ser crítico também conosco mesmo, né? E uma consequência que está de tudo que eu estou falando aqui é que o uso de experimentos mentais de maneira intercultural e pluriversal tem mais potencial para um efetivo ensino do filosofado do que se forem limitados somente ao uso de fontes europeias, como eu já mencionei anteriormente. Agora, um ponto que me foi bastante, né, caro foi a leitura do livro do Mário Porta, né, e que outras pessoas leram por outros autores, chegaram a uma conclusão parecida, pensar a filosofia a partir de problemas, a partir de formulação de problemas e de entender também pressupostos e raciocínios para a construção desses problemas, mas também na condução da resposta. Então, as respostas vão mudando também a própria estruturação do problema. Né? Entender isso, no meu entendimento, é essencial. E eu comecei a perceber que o uso de experimentos mentais é uma ferramenta muito relevante, muito sólida para os estudantes começarem a entender isso, porque eles têm que responder a pergunta, não é mais eu indo lá na frente falando a pergunta e a resposta. Mas os próprios estudantes têm que pensar isoladamente ou em conjunto, em grupo, a resposta. Então, finalmente, alguns experimentos que eu trabalhei em sala de aula, alguns mais, outros menos, alguns só no ensino médio, outros no ensino superior, né? E eu vou citar aqui de uma maneira mais orgânica e implícita aqui uma taxonomia criada por Brown, citada num texto de Santos que eu mostro na referência depois, em que é colocado tipos de experimento para organizar um pouco aqui a apresentação, né? E aqui está um seriado que eu até agradeço o Lucas, que foi ele que me incentivou a assistir, o The Good Place, em português, Um Bom Lugar, em que o famoso experimento Bond, que eu vou deixar lá mais para o final, mas aqui já faço essa menção, é trabalhado lá de uma maneira, assim, para os personagens do seriado, é trabalhado de uma maneira mais direta, né? E não só como experimento mental, mas que bom que é só um seriado, sabemos que aquilo não aconteceu. Caso não conheçam o experimento, vocês vão entender por que bom que eles não passaram realmente por aquilo, né? Mas eu queria já começar com um dos experimentos mentais que eu considero os mais profícuos para fazer uma certa crítica que muitas vezes é atribuída a um famoso nome que já foi citado bastante no nosso evento, que é o Nagarjuna, mas que está lá no Canon Pali, né? Ou seja, uma das fontes mais antigas de budismo, que está lá no Devadatta Sutta, que é a história da flecha envenenada, né? Que é quando o Buda está tentando, diante de um diálogo que ele é bastante questionado, e se tal situação ocorresse? E se tal outra situação ocorresse? Então, várias possibilidades são colocadas para ele, ele resolve todas com esse experimento mental, que é o seguinte, né? Imagine que você está caminhando numa certa estrada e alguém te atinge com uma flecha. E claramente você percebe que a flecha ali está manchada com algo que muito provavelmente é um veneno, né? E se sua inferência estiver correta, você vai morrer em alguns poucos minutos, né? Então você tem algumas opções. A primeira opção é saber sobre X, Y, Z, por exemplo, de onde que foi atirada a flecha, de qual ângulo, qual pessoa que atirou, foi um argentino, foi um brasileiro, foi um chinês, foi um estadunidense que atirou? Foi atirado do alto ou foi atirado de baixo? Esse veneno é de cobra ou é de escorpião? E várias possibilidades, algumas mais pertinentes que outras, mas de qualquer maneira, você pode ficar especulando ali de onde que veio essa flecha, de que veneno é, você pode especular muitas coisas, né? A outra opção é tirar rapidamente a flecha e buscar um tratamento,
né? E é isso que o Buda basicamente está tentando mostrar para a gente, uma aproximação, inclusive, que eu faço aqui com uma certa perspectiva contemporânea pragmática, né? No final das contas, o que mais é necessário? O que nós precisamos? Qual é a verdade que interessa nesse momento que nós precisamos buscar, né? E aqui ele conseguiu tratar assim, não como se as perguntas ali não tivessem respostas, mas será que vale a pena investir nessas perguntas nesse momento? Vamos primeiro resolver alguns elementos mais essenciais para depois estabelecer o raciocínio sobre outras questões. Então, também é um experimento mental que nos ajuda a estabelecer também prioridades. Qual que, afinal de contas, é a prioridade? Diante de tantas questões que nós temos, desde pagar a conta de luz, a crises existenciais, a ter filhos ou não, qual que é a prioridade nesse momento, né? Esse experimento mental, entre outras coisas, que vocês podem me ajudar a pensar junto também, pode ajudar nesse sentido. Um outro experimento mental que eu usei bem recentemente, nas últimas 3 semanas, com a turma de primeiro ano, em que eu estava trabalhando em História da Filosofia Antiga e trabalhei também em História da Filosofia Antiga na China, no contexto chinês. É um caso de um polêmico filósofo chinês, que é conhecido por um certo autoritarismo que ele defendia, mas que, obviamente, eu utilizei elementos mais interessantes dele do que autoritarismo, de que é uma tipologia parecida com a anterior, que é um tipo de experimento mental, aquele EP ali é experimento mental, desconstrutivo. Então tá tentando, algo no vocabulário hegeliano, algo negativo, tá tentando justamente mostrar algo que falta ali, alguma coisa que deveria ser repensada, né? E no caso desse experimento mental, vale alguns comentários breves, que ele basicamente está tentando mostrar o quanto algumas ideias são inconciliáveis e que dá para resumir na palavra contradição. É basicamente ele, com esse experimento mental que eu falo em seguida, ele se tornou um paradigma de conceito de contradição na China Antiga, que já existia, mas não como uma palavra. Aí, por causa dele, a palavra se tornou Maotun, então, assim, que é a lança e escudo. Qual é o experimento mental? Ele fala, tinha um vendedor que ele dizia que ele tinha uma lança que a tudo perfurava. A lança era, né, invencível, a lança era realmente poderosa e perfurava qualquer coisa. Mas ele tinha também um escudo que nada poderia perfurá-lo, que era inquebrável. E aí a pessoa perguntou, o que acontece se eu atacar seu escudo com a lança, né? Seu escudo inquebrável com a lança que a tudo perfura. E ele percebeu que não sabia o que responder, ele percebeu a contradição que tinha entrado, né? Só que pouca gente sabe o porquê que o Han Fei, às vezes não continua no texto lá do porquê que ele está usando esse experimento. Ele não está simplesmente fazendo um conto, né? Que já é belo por si só, já é interessante por si só. Inclusive tem uma tradução de uma brasileira dessa parte que é só o conto, né? Mas ele está promovendo esse experimento mental para dizer que muitas vezes há propostas ou ideias inconciliáveis, elas são contraditórias, não dá para escolher ambas, você vai ter que escolher uma das duas. Ele estava lá propondo que, como é próprio de uma certa lógica chinesa antiga, uma analogia. Tal como é o caso dessa contradição da lança e do escudo, do Maodun, também não se pode governar a partir da ideia de valor moral, de mérito pelas virtudes do que o confucionismo propunha e a força estratégica, né, o posicionamento estratégico do governante que ele e toda a tradição legalista estava propondo. Ele estava dizendo basicamente ou um ou outro. Ambas não são possíveis, né? E para quem não conhece, né, a história chinesa, ele ganhou, foi um dos argumentos que mais ajudaram a ganhar a primeira dinastia reunificadora da China, que inclusive rompe com a modernidade e começa a nova era na China, vai justamente seguir essa ideia e escolher pelo legalismo, né? E o confucionismo perde num primeiro momento, né? Agora, então, como eu disse, ele basicamente, pelo experimento mental, que ele conseguiu mostrar para as pessoas de uma maneira bastante clara que existe contradição e que é preciso tomar escolhas, não é possível, em alguns momentos, seguir 2 caminhos ao mesmo tempo. Ao que, curiosamente, os chineses deram um jeito de fazer séculos depois, mas aí é uma outra conversa, né? De como isso foi, como foi buscado uma nova solução. Tem um outro dilema moral que, contemporaneamente, é mais conhecido, e eu usei aqui justamente em aulas de ética,
para mostrar quando você precisa tomar uma certa escolha diante de uma situação que ou é seu prazer ou é ajudar, contemplar outras pessoas que precisam de ajuda. Mas, na verdade, esse experimento mental originalmente do Mêncio era para tentar mostrar para as pessoas como a natureza humana tende ao bem, tende a se manifestar de uma maneira bondosa, benéfica, né? E o experimento mental é de uma criança no lago, né? Imagina que você está andando você sai aqui do evento da USP ou da sua casa, quem estiver assistindo, e por algum motivo tem um poço perto de onde você está e você ouve um choro de criança, né? Então a dúvida é, você vai salvar ou não, né? No experimento mental original do Mêncio, ele está colocando já como pressuposto óbvio que todas as pessoas irão salvar. Ele está usando aquele experimento mental num sentido construtivo. Ele está usando assim, a gente só pode concluir uma coisa disso aqui. Obrigado. Que todas as pessoas irão salvar uma criança. Não é possível que haja uma pessoa que não irá salvar essa criança. Logo, a natureza humana tende a beneficiar os outros, né? Isso é tratado como óbvio pelo Mêncio. Mas na versão contemporânea do Peter Singer, lá da década de 70, ele já vai tratar de uma maneira um pouquinho diferente. Ele já vai tratar na seguinte situação. Imagina que você acabou de comprar um tênis novo, recebeu salário, tá lá com tênis novo, tá com celular, sabe? Tá com uma mochila, tá, sabe? Passou maquiagem, tá com óculos, tudo novo. Você acabou de fazer, né, um banho de loja ali em você e a criança tá lá no poço. Só tem você. É você e a criança e seu banho de loja. Então, e aí, você vai perder alguns dos seus bens, né? Mesmo não todos, mas alguns dos seus bens, e vai lá salvar a criança, mesmo que isso te prejudique em alguma medida, ou não? Você deixa a criança se afogar mesmo, porque você ralou o mês inteiro, tá há muito tempo esperando para comprar tudo aquilo, né? E o Peter Singer também, como Mêncio, ele parte do pressuposto que, por muito provavelmente, a maioria das pessoas, né, vai ou salvar a criança, ou vai pelo menos mobilizar, chamar um bombeiro, gritar, vai fazer alguma coisa sobre isso. Mas o Peter Singer, muito espertamente, tenta mostrar que a partir do experimento mental, ele mobiliza o ouvinte ou o leitor para dizer como seria defensável justamente a partir disso uma atitude solidária, uma atitude, por exemplo, de doação. Se dessa mesma maneira, por que você não está doando tanto seu tempo quanto dinheiro para pessoas que precisam, né? E ele mostra, inclusive, a partir de uma argumentação mais longa que eu não vou tratar aqui, como, na verdade, isso se mostra até um imperativo moral, esse imperativo da doação, da solidariedade, né, com pessoas que precisam. Mas aí isso teria, como eu disse, está escrito aqui umas certas implicações universais que eu não vou tratar agora, isso precisaria de tempo, de uma aula, de um debate maior para debater. Eu estou colocando meu ponto de partida aqui, como eu trabalhei, né? E, finalmente, o dilema do bonde aqui, chegando próximo da conclusão, que, caso alguém não conheça, um experimento criado pela famosa filósofa Philippa Foot, ali, da tradição analítica, debates sobretudo éticos. Pouca gente leu o texto original, apesar de ser curtíssimo, ela está tratando sobre aborto, e o experimento mental, na verdade, é uma frase bem curta, que se tornou muito famosa. Ela dá uns 3 experimentos mentais, esse por algum motivo acabou ficando mais famoso, que é o seguinte: imagina que você está num certo veículo de trilhos, né? Eu vou traduzir aqui como bonde, e você não pode sair desse bonde, né? E começa um certo drama, porque você começa a perceber que ele descarrilhou, né? Vai avançar, não importa o que você faça, não tem freio. Só que lá na frente tem alguns trabalhadores, né? Há uma certa tradição, a partir dela, começou a falar de 5 trabalhadores que estariam ali, e você vai atropelar eles. Só tem uma opção além, né, de simplesmente deixar a coisa acontecer, que é mudar o trilho. Tem uma alavanca lá que você consegue mudar o trilho para um lugar que só tem um trabalhador, um trilho que só vai atingir um trabalhador. E aí você tem que escolher ou 5 trabalhadores ou um trabalhador. Diante desse dilema, que sempre é um dos que mais instigam os estudantes, fica todo mundo assim, ai, o que eu faço, né? Só que, normalmente, as pessoas têm uma escolha razoavelmente fácil no primeiro momento, né? Que é mudar o trilho e matar só uma pessoa. E aí começam 2 coisas interessantes. A primeira coisa interessante é eu começar a perguntar o porquê, qual é a justificativa. E aí é muito interessante, sem ter lido o texto inteiro da Philippa Foot, ou Peter Singer, ou qualquer outro autor que o valha, ou autora, os estudantes começam por si só por uma argumentação
perceber como a vida tem valor. E talvez vale mais preservar 5 vidas do que só uma vida. A grande questão é quando vem a variação, que é a variação e se aquela é uma pessoa conhecida e querida, que você ama. A mãe, o pai, esposa, filho, algo do gênero, né? E aí começa um processo que eu gosto muito dos experimentos mentais, que é verificar a coerência do raciocínio da pessoa, né? Porque antes ela estava falando que 5 vidas valem mais que uma. Aí daqui a pouco, não, mas se é uma pessoa que eu amo, ela vale mais. Aí eu começo... E se for um cachorro? E se for um gato? Que é bem né, na linha do Peter Singer também, que vai fazer esse tipo de questionamento. Começa a ter um questionamento, afinal de contas, tem vidas que valem mais que outras? Né? E esse experimento mental já gerou bastante debate nesse sentido, mobilizou bastante os estudantes. Aqui eu vou terminar com algo bem curto, que eu gosto bastante, que eu utilizei numa pós-graduação, que é mostrando como o experimento mental colocado pelo Buda, que vai aparecer de uma maneira muito parecida na tradição cristã, lá pelo Pascal, alguns milênios depois, que é uma certa aposta moral, que na versão budista está ligada aos 4 Brahma Viharas, a 4 estados mentais benéficos, inclusive próximo de divindades, próximo dos devas, como a equanimidade, o sentir alegria pelo outro, o sentir compaixão, como eles seriam, em qualquer caso, benéficos. Mesmo no caso, por exemplo, de suas ações terem consequências futuras ou não terem consequências futuras, de você ir para um além-mundo determinado por essas consequências ou não, em qualquer possibilidade lógica que ele pensa, que eu precisaria de mais tempo aqui para detalhar, em qualquer uma dessas possibilidades, agir com equanimidade, com compaixão, com alegria pelo outro, sempre causaria benefícios e não traria nenhum malefício, né? Então ele também tem um certo tipo de experimento mental que na verdade, ao mesmo tempo que destrói outras possibilidades que se apresentam ali, no caso, no debate moral, mas também orienta para uma certa resposta, né? Como no caso aqui do discurso dos Kalamas do Buda ou da aposta de Pascal. E aqui tá as principais referências, eu não coloquei a dos experimentos mentais, que seria longuíssimo, ficaria um tanto de letrinha pequenininha aqui para vocês. E muito obrigado pela atenção.